Iniciando a gravação agora, nós vamos passar essa parte aqui. Só mais uma pergunta. Vai ter alguma aula específica para resolver exemplos parecidos com o da lista? Não, mas a gente não estava previsto, mas eu posso fazer alguma apresentação, alguma demonstração aqui de como fazer exercício, ok? Então, por exemplo, na parte lá bom, até mesmo na parte de genética mendeliana, quando a gente mostra como faz quadrado de Fourier e tudo mais, tem. E quando eu for falar de interação gênica e aqui dos exemplos aqui, vai estar já alguns exemplinhos. Então, acredito que vão ser bem parecidos os exercícios, tudo bem? Ok. Passando agora especificamente para essa aula de determinação sexual em animais, a gente vai ter algumas definições prévias do que seja, né, o termo sexo e o termo gênero, né? A gente tem que muitas vezes a gente usa indistintamente aqui na parte biológica, né? Claro, a gente tem um contexto social, né? Principalmente quando a gente fala em seres humanos, né? Do que é gênero, do que é sexo, né? Sexo tem uma atribuição mais biológica e gênero tem mais uma contribuição de características externas de criação, de cultura, de sociedade e tudo mais. A gente não vai entrar nessa especificidade aqui, né? Não é o objetivo da aula, mas a gente tem que saber que mesmo em animais existe diversas, vamos dizer assim, camadas de expressão do sexo nos animais. A primeira camada que a gente tem é a camada genética, ou seja, o animal nascer com determinismo genético para formação de órgãos sexuais, né, gametas, né, do sexo masculino ou do sexo feminino. Essa é a primeira camada, é a primeira etapa da determinação sexual. Depois a gente tem uma que é a fisiológica, ou seja, da expressão dos genes. Então, na fisiológica, a gente tem uma interação com o ambiente. Então, a gente vai dar exemplos aqui, por exemplo, de que a parte fetal, a influência materna, ou até mesmo a influência de uma gestação gemelar que tenha uma influência de um animal de outro sexo, pode alterar a expressão sexual do indivíduo, certo? Então, a segunda camada é a parte fisiológica. E nós temos uma terceira camada, que é a parte ambiental, a parte do comportamento. Então, a gente tem sexo genético, sexo fisiológico e sexo comportamental. Ou seja, você pode ter um indivíduo que tenha um determinismo genético para o sexo, tenha um determinismo fisiológico, né, para o sexo, mas comportamentalmente, dependendo das interações ambientais que tenham, pode ter um comportamento do outro sexo, certo? Isso é observável em animais e isso é conhecido. Então, a maioria dos animais tem apenas dois fenótipos sexuais, macho e fêmea, certo? Então, quando a gente fala de animais de interesse zootécnico, essa é a realidade. A gente tem nos mamíferos e nas aves, na maioria das vezes, os animais viáveis e que são aptos à reprodução são ou do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Então, para a maioria dos animais de interesse zootécnico, isso é verdadeiro, né? Organismos que apresentam os dois sexos simultaneamente são chamados de monóicos, ou seja, o indivíduo monóico é aquele que apresenta tanto gametas, né, a formação de gametas masculinos e gametas femininos, então tem os órgãos, né, masculinos e femininos ao mesmo tempo e são capazes de formar gametas férteis de ambos os sexos, né? Então, da língua grega, né, mono significa um e oikos significa casa, né? Igual ecologia, economia, né? O oiko aí se deriva em eco, né?
Então, o monóico é a que tem uma casa só, né, um animal só, comportando a produção viável de gametas dos dois sexos, né? E quando há estruturas masculinas ou femininas em sexos, em indivíduos separados, a gente diz que os indivíduos são dioicos, ou seja, um indivíduo apresenta só gametas masculinos e outro indivíduo produz só gametas femininos, né? Então, a maioria dos animais aqui vai ser do tipo dioico, né? Nas plantas é muito comum a gente ter indivíduos monóicos e indivíduos dioicos, né? Em relação a plantas que são usadas nas grandes culturas, né? Nos animais, a gente vai ver que pouquíssimos são os que apresentam pouquíssimos vertebrados, né? Por assim dizer, porque entre os insetos, entre os moluscos, entre as outras classificações, né, de não vertebrados, né, dos invertebrados, é bastante comum, né? A diferença básica entre machos e fêmeas é o tamanho do gameta. Aí a gente tem uma situação bem interessante, né? A gente acha que o macho é o que tem o pênis e a fêmea tem o aparelho reprodutivo com a vagina. Não, a definição biológica não é essa. A definição biológica é em relação ao investimento que se faz no gameta. O gameta feminino é um gameta grande, né, com grandes reservas e que é capaz de suportar a vida, né, e desenvolvimento inicial do embrião, do zigoto, né, para formar o embrião. E o gameta masculino, ele é pequeno, ele é reduzido e ele tem uma contribuição mínima na manutenção do zigoto, ok? Então, fêmeas produzem gametas relativamente grandes e machos produzem gametas relativamente pequenos, né? Então, nos mamíferos isso é típico, né? O óvulo, né? O ovócito, né? Também, eles são cerca de 1000 vezes maiores do que um espermatozoide, um mamífero. Ou seja, lá devido àquelas questões da meiose, né? Das meioses com citocinese desigual, faz com que as células do ovócito, né, e consequentemente do óvulo, elas sejam o produto, né, de 4 células resumidas em uma só. Enquanto no espermatozoide, a espermatogênese faz com que forme-se 4 espermatozoides e o processo de maturação do espermatozoide faz com que ele perca mais mais da sua massa, né, do seu citoplasma, ainda fazendo com que ele seja uma célula minúscula, né, a menor célula que nós temos, né, que os seres humanos têm, por exemplo, e que ele seja bem mais em quantidade do que em qualidade para a reprodução, né? Então, a gente vai ver nessa aula de hoje vários tipos de mecanismos de determinação sexual nos animais, né? A gente vai ver os mecanismos ambientais, os mecanismos cromossômicos, né, que está relacionado à quantidade e tipo de cromossomos, né? E aqui, especificamente nessa aula de genética animal, a gente não vai ver os sistemas gênicos. Esses sistemas gênicos, eles não são do cromossomo, mas de genes específicos espalhados no genoma, em outros cromossomos, né? Esses sistemas gênicos são mais comuns em outras espécies de insetos, né? E são menos comuns na maioria dos animais que a gente mais estuda, ok? Então, para iniciar, a gente vai falar de mecanismo de determinação sexual que não tem determinismo genético, né? E eles são muito comuns em répteis e anfíbios, como, por exemplo, em tartarugas, crocodilianos, cobras também, algumas espécies têm, né? Lagartos também têm essa determinação. Então, nestes organismos,
a temperatura ambiental durante um período específico, que é chamado do período termossensitivo, é um período em que vai acontecer a questão da diferenciação dos órgãos, né, sexuais para masculino ou para feminino, e isso acontece na incubação, que é o determinante do sexo. Ou seja, nesses répteis e anfíbios, quando um ovo é posto, não se sabe se vai nascer um macho ou uma fêmea. Diferente, por exemplo, das aves, que quando o ovo é posto, a gente já pode saber, já os genes, né, os cromossomos que estão contidos nele, determinam se aquele ovo vai nascer um pintinho, um macho, ou uma pintainha, né, uma fêmea. E esse tipo de conversão é variável de acordo com a espécie. E, basicamente, o que acontece de reação química é mediado por uma enzima chamada aromatase. Então, a aromatase é responsável pela conversão, pela transformação da testosterona em estradiol. Testosterona, hormônio masculino. Estradiol, hormônio feminino. Quimicamente, vocês podem perceber que existe uma única diferença, né, entre eles. Na verdade, duas, né? Uma é aqui o grupamento metil, né? E esse grupamento metil, quando ele é adicionado, ele faz com que essas ligações químicas aqui não sejam mais duplas ligações, né, por conta da capacidade de ligação dos carbonos, né, não tenhamos mais esse oxigênio aqui de ligação dupla e, por consequência, né, essa diferença sutil aqui de uma única metilação transforma a molécula de testosterona em uma molécula de estradiol, certo? Então, a gente tem que a ação da aromatase depende da temperatura, certo? Então, se você pegar em tartarugas, na maioria delas, em temperaturas entre 24 e 28 graus, a proporção de fêmeas é zero. Por que a proporção de fêmeas é zero? Porque a aromatase não é ativada. E quando a temperatura reverte aqui entre 28 e 30 graus, né? Então, se a gente pegar aqui entre mais ou menos aos 29 graus, por exemplo, né? A gente vai ter que nem todo vai ter uma proporção aí de meio a meio entre machos e fêmeas. E se a gente passar dos 30 graus, né? Esses resultados aqui foram descobertos experimentalmente, né? Claro que não é exatamente aos 30 graus, né? É uma faixa aí em que isso ocorre, né? Às vezes ocorre, às vezes não ocorre, mas temperaturas aí de 32, 34 graus, você vai ter uma proporção de 100% de fêmeas. Por quê? Porque nessa temperatura acima de 30 graus, a ação da aromatase é a maior, então a produção, né, a quantidade de estradiol circulante vai fazer com que, na época em que o embrião está suscetível, forme-se órgãos sexuais femininos. E se a temperatura estiver baixa, a aromatase não é estimulada e não se forma o estradiol e os órgãos sexuais a serem formados serão órgãos masculinos, certo? Isso em tartarugas. Agora, em lagartos e crocodilianos, a gente tem a relação inversa, né? Bem curioso isso. Entre 24 e 26 graus, a aromatase está ativa. E quando você sobe essa temperatura para além dos 29, 30 graus, a aromatase é inativada. E aí, acima de 30 graus, vai nascer só macho. Né? Então, a gente tem uma questão bem interessante que, numa ninhada, né, numa única ovoposição, por exemplo, pense numa situação clássica aí, não é? Uma tartaruga marinha, né? A tartaruga marinha, quando ela chega na praia e realiza sua ovoposição, ela vai cavar um buraco, né, na areia e vai colocando seus ovos empilhados. Os ovos que estão mais perto da areia vão formar indivíduos fêmeas.
na sua maior proporção. E os ovos que estão mais abaixo, no fundo da areia, vão formar indivíduos machos, certo? Agora pense nessa mesma oviposição, só que agora de jacaré, um crocodilo. Vai ser o inverso. Quem vai estar acima, mais próximo à superfície, vão ser os machos. E os que vão estar mais abaixo serão as fêmeas. Então, isso é uma preocupação muito grande da parte ambiental, né, da influência do homem nessa determinação, que é o aquecimento global ser antropogênico. Então, se a média das temperaturas ela sobe, a gente vai ter um desbalanço entre machos e fêmeas nos répteis. Então, se houver uma falta de um dos sexos, né, um número reduzido de fêmeas, por exemplo, a espécie pode ter uma menor reprodução e ter dificuldades de se propagar. Da mesma maneira, se tiver uma diminuição de machos, pode ser que fêmeas fiquem sem machos, o que vai também afetar a sobrevivência da espécie, certo? Agora, né, a gente, só para passar aqui alguns outros mecanismos, a gente falou só sobre temperatura, mas existem determinações sexuais que são mediadas por substâncias químicas. Então, existem peixes marinhos, por exemplo, que em determinada situação, um macho ele pode se tornar uma fêmea por conta de uma questão de hierarquia, né? Então, existe uma fêmea dentro de um grupo de peixes em que essa fêmea, por exemplo, morreu e não existe nenhuma outra fêmea para reprodução. Então, o que acontece? O macho dominante desse grupo, ele, através da sinalização de que não há fêmeas, né, sinalização através de feromônios, de substâncias químicas secretadas pelo grupo, né, principalmente pela fêmea, né, que não mais está viva, então deixa de secretar essas substâncias, né, o macho dominante ele começa a sua reversão sexual natural para se tornar uma fêmea. E aí ele se torna uma fêmea, né? Então, e outra coisa também, quem assistiu o Jurassic Park, não é o Jurassic World, não, é o Jurassic Park original, lá de 1993, né? Com Jeff Goldblum, né? Vai lembrar de que existia uma questão, eles faziam todas os dinossauros, né, fêmeas, né? E perguntavam, como é que você sabe que são todas fêmeas? Aí, depois de um tempo, descobriram que tinha algumas fêmeas que se trocavam, né, se revertiam em machos. E a ideia do filme é que, para completar o DNA dos dinossauros, eles usaram o DNA de uma rã africana que tem esse mecanismo de determinação sexual influenciado pelo ambiente, ou seja, por faltar macho, a fêmea se transformou em macho, certo? Nós não vamos aqui passar muito detalhadamente essa parte, né, da questão da determinação através de sinais químicos, porque são inúmeros exemplos, dava para passar uma aula inteira aqui falando só sobre determinação utilizando mediadores químicos, né? Vamos iniciar agora a parte do mecanismo cromossômico ou cromossomal, né? O primeiro mecanismo que a gente tem é um mecanismo muito comum em insetos, né, que é o chamado mecanismo XOXX, ou, mais corretamente, X0XX. Né? O O aqui é uma simbologia do zero, da ausência de cromossomo. Então, nesses sistemas, as fêmeas possuem 2 cromossomos, que seriam os 2 cromossomos X, e os machos possuem um único cromossomo, que é um único X, né? E não existe o cromossomo O. A letra O representa o número 0, né? Então, é muito comum usar indistintamente aí o O e o 0, né?
principalmente para a parte, né, da língua inglesa nos norte-americanos, né, a comunicação entre 0 e O, né, é feita indistintamente, né, e aí a gente herdou isso quando a gente traduziu para o português os livros e os artigos, né. Então, na meiose, nas fêmeas, os dois cromossomos X se pareiam e se separam, tendo cada ovócito um cromossomo X. Bom, natural. Os homólogos são X e X. Na hora da separação dos homólogos, vai um X para um gameta, o outro X para o outro gameta. Normal. Nos machos, não existe homólogo. Existe somente um cromossomo X. Ele vai se segregar na meiose para metade dos espermatozoides. E aí, metade dos espermatozoides vão conter o cromossomo X e a outra metade não vai conter cromossomo sexual nenhum. A ausência do X. Porque no macho não existe par de cromossomos para o X. Existe apenas um X. Né? Um jargão aqui, uma linguagem que é bastante utilizada é o que nós chamamos de heterogamético e homogamético. O macho produz gametas diferentes. Então, ele é denominado de heterogamético, enquanto que as fêmeas produzem gametas idênticos, no sentido do cromossomo X. Então, a fêmea é dita ser homogamética, ok? Um exemplo ilustrado aqui em gafanhotos, né? Então, temos que o macho, ele tem 22 cromossomos, mais o cromossomo X, certo? E a fêmea tem 22 cromossomos, mais 2 cromossomos X, certo? Na formação dos gametas, o macho ou pode produzir só os 11 cromossomos não sexuais, né, os 11 autossomos, ou pode produzir 11 cromossomos autossomais mais um cromossomo X no espermatozoide. Enquanto que a fêmea vai produzir somente um tipo de óvulo, com 11 autossomais mais o X e 11 autossomais mais o X, idêntico um ao outro, certo? E quando um gameta com 11 autossomais junta com outro de 11 autossomais, o indivíduo terá 22 autossomais, mais X. Ou seja, temos aqui 24 cromossomos. Beleza? E se a fêmea receber um espermatozoide que contenha somente os autossomais sem o sexual, o macho vai ter 23 cromossomos. Os 22 autossomais e somente um cromossomo sexual. Ok? Então, esse mecanismo XOXX, né, ou X0XX, ele é mais popular dentre insetos. Um segundo mecanismo que nós temos aqui é o XXXY, que é o mecanismo popular aqui dos seres humanos, dos mamíferos em geral. Né? Bom, tem um erro de digitação aí, né? Os machos são XY e as fêmeas são XX, ok? Não confundam aqui, né? Vou trabalhar, então, X, a fêmea, ok? Isso é o padrão da espécie, né? Nos mamíferos, o cromossomo Y é um cromossomo menor e acrocêntrico, né? Como se vocês lembram lá do que a gente falou sobre tamanho de cromossomo, um cromossomo acrocêntrico é que o braço menor, né, o braço P, ele é bem curtinho e quase na região do centrômero. E o outro braço, né, ele é bem mais longo. Né? X e Y não são homólogos, mas eles se pareiam na meiose para formar gametas. Possuem pequenas regiões que permitem o pareamento, que são chamadas regiões pseudo-autossômicas, ou seja, são regiões que fazem a troca
segmentos de DNA, né, fazem crossing over, mas não estão afetando, não influenciam a determinação sexual do indivíduo. Okay? E aqui a gente tem ilustrado o que é o cromossomo X e o que é o cromossomo Y metafásico, aí, né, aquele cromossomo clássico com duas cromátides, né? Então, a gente tem que o cromossomo X e Y são homólogos apenas nessas regiões marcadas em vermelho, que são as regiões pseudo-autossômicas. Não confundam isso com telômero, porque essa região pseudo-autossômica, além do telômero, tem outras regiões de DNA que não são teloméricas, certo? E essas partes, nessa cor aí que eu vou chamar de cinza, né, que é uma cor meio esverdeada, eles não, entre o X e Y, não acontece crossing over. Beleza? Só vai acontecer crossing over entre as pontinhas, entre os vermelhos e vermelhos. Agora, nessa parte interna, né, do X e do Y, não acontece troca de DNA. Não acontece crossing over, não acontece fermentação. Né? E a determinação sexual, acredito que vocês já conhecem bem esse tipo de determinação sexual já desde o ensino médio, são do tipo, né, o homem ou o sexo masculino, né, ele tem XY, a mulher XX, e durante a fertilização o homem pode produzir gametas contendo o cromossomo X ou contendo o cromossomo Y. E a mulher somente pode produzir gametas que contenham cromossomos X. Beleza? Então, sempre mostrando aí no quadradinho de Punnett, né? Se os dois indivíduos são XX e XY, metade da progênie será feminina e metade da progênie será masculina. Juntando essa questão com a questão de probabilidade, qual é a probabilidade de você ter uma vaca prenha de que uma bezerra nasça, ou seja, nasça uma fêmea? Resposta: 50%. Metade. Baseado na herança cromossômica, na determinação sexual. Beleza. Nasceu um segundo animal. Qual é a chance de nascer uma fêmea? Continua sendo 50%. Qual é a chance de ter uma terceira bezerra? O nascimento ser de bezerras novamente, nesse parto. De novo, 50%. Ou seja, são eventos independentes. Ok? Então, a cada parto é uma surpresa. A gente não vai ter um determinismo, uma influência dos partos anteriores, né, como a gente já explicou, sobre essa questão. Então, um conhecimento popular aí, né, uma crença, na verdade, popular, de que existe um touro ou um carneiro, né, ou um bode que é mais macheiro e outro que é mais fêmeo, né? Bom, isso aí é pura coincidência. Infelizmente, a gente não tem base genética para afirmar isso. E digo uma coisa, se houvesse base genética para isso, pode ter certeza que isso a ciência já daria um jeito e a gente estaria produzindo aí rebanhos inteiros, principalmente em gado de leite, né, em produção de leite, só de fêmeas, para não ter que descartar bezerro macho. Certo? Então, a gente tem que levar em conta também que ninguém está escondendo essa tecnologia, não. Porque se alguém dominasse ela, com certeza ganharia muito dinheiro. Né? Aí, por falar em dominar a tecnologia, foi descoberto que a gente tem a possibilidade de que, na verdade, foi escaneado, né, o cromossomo Y e se descobriu que para formar o macho, você precisa de um gene só. Não precisa nem do cromossomo inteiro. É só um gene. E esse gene é um fator de formação de testículos. Então, o que se fez
experimentalmente, inicialmente com ratos. Pega esse gene SRY, né, o do fator de formação de testículos, e coloca ele no cromossomo autossomal. Então, o indivíduo pode ser um indivíduo XX, sem precisar de um Y, e ser macho. Por quê? Se ele tiver em outro cromossomo, ele funciona normalmente. Certo? Então, experimentalmente, em ratos, isso é possível. Né? Na verdade, camundongos, né? A gente costuma falar que animal de laboratório é rato, né? Mas, a maioria das vezes, existem, né? Mas foi testado em camundongos. E essa tecnologia já chegou em bovinos. Experimentalmente, né, o grupo da Universidade da Califórnia, em Davis, né, o pessoal lá da zootecnia de lá, eles desenvolveram já bovinos em que, em 75% dos casos dos cruzamentos, formam-se machos. Certo? Eu vejo, depois de compartilhar esse artigo com vocês, né, essa discussão aí, certo? Por favor, quem acessar o Solar, entre na parte de material complementar, que de vez em quando eu coloco alguns vídeos, né, numa playlist lá, eu coloco reportagem, coloco artigo, né, e tudo mais que for de interesse, conforme for surgindo dentro da disciplina, certo? Mas a realidade é que a gente está bem longe de usar isso na prática, beleza? Mecanismo que se chama ZZZW. Esse mecanismo ele é inverso do mecanismo XXXY, né? E por isso ele recebe outras letras, né? Então pegaram lá no alfabeto e viram lá quais são as duas últimas letras do alfabeto que não são nem X nem Y. O Z e o W. Então vamos chamar de Z e W. Então, na fêmea, a fêmea é heterogamética, ou seja, a fêmea tem Z e W. O macho é homogamético, ou seja, o macho é ZZ. E o contrário do que acontecia nos mamíferos, em que o macho era XY, o macho era heterogamético. E a fêmea era XX, homogamética. Então, por assim dizer, nos mamíferos, que são XY, XX, quem decide o sexo é o espermatozoide, certo? Então, o espermatozoide que irá fecundar o óvulo, ele, sendo X, nasce uma fêmea, sendo Y, nasce um macho. Na determinação sexual de aves, quem determina é a fêmea. Então, quando o óvulo sai, né, e cai no infundíbulo, né, ele cai um óvulo ou Z ou W. Se cair um óvulo, os espermatozoides são sempre Z. Então, caindo um óvulo W, vai formar um indivíduo ZW, que é uma fêmea, uma pintainha, né? Uma pintinha. Perguntem depois para o professor de avicultura qual é o correto, pintainha ou pintinho, né? Então, eu falo pintainha, né? É o nome mais utilizado na parte de avicultura de postura, né? E se cair um óvulo Z, vai formar um indivíduo ZZ, que é macho, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o X e Y, né? Não existe indivíduo sem cromossomo X nas espécies de mamíferos. O X é fundamental para o desenvolvimento do organismo, mas existe indivíduos sem o cromossomo Y, né? Metade da população mundial, né? Que são as mulheres, por exemplo, né? Não tem cromossomo Y. Então, o Y é só um complemento para formar órgãos sexuais que vão dar origem a gametas masculinos. Mas são, digamos assim, não são úteis, o indivíduo sobrevive muito bem sem o cromossomo Y. Beleza? Nas aves já é o oposto. O W não é fundamental.
E o Z é fundamental, né? Ou seja, se você retirar ou o cromossomo X de mamíferos ou o cromossomo W de aves, você vai ter que o embrião não é viável. O zigoto já não é viável, beleza? Tem genes fundamentais lá para as primeiras reações químicas, né, que acontecem no zigoto que vão faltar, né? Ilustração. A gente tem 38 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais nas aves, né, no galos, né, que é a galinha doméstica, o galo doméstico, né? E esse galo ele tem somente um tipo de gameta. É um gameta que tem 38 autossomais mais o cromossomo Z. Enquanto a galinha pode produzir W e Z. Né? E como eu disse, quando a galinha põe o ovo com W, forma uma pintinha ou pintainha. E quando ela põe um óvulo, né, deposita um óvulo com um cromossomo Z, forma-se um macho, um pintinho. Né? E outro sistema que é muito interessante aqui, muito importante, principalmente nos insetos, né, particularmente nas formigas, cupins e abelhas, e nas vespas também acontece, se não me engano, né? Eu falei cupim não é não, tá? É só nas hemípteras, né? Perdão, himenóptera. Hemíptera é outra coisa. Né? Não há cromossomos sexuais específicos e a determinação sexual se baseia na ploidia, ou seja, no número cromossômico genômico, se existe um genoma ou dois genomas. Por padrão, todos os mamíferos, aves e tal, são diploides, ou seja, recebem um genoma do pai e um genoma da mãe. Temos dois genomas. Já nos insetos, é possível que nós tenhamos alguns indivíduos com um genoma ou com dois genomas. E até natural e faz parte da determinação sexual. Né? A determinação se baseia na ploidia e os machos se desenvolvem a partir de ovos não fertilizados. Ou seja, se o ovo não entrou em contato com o espermatozoide que realizou a fertilização, o indivíduo, que é o zangão, nesse caso, um zangão verdadeiro, né? Ele vai se desenvolver apenas com uma parte, um genoma da rainha, certo? Se o óvulo, né, o ovo, for fertilizado, vamos ter fêmeas, né? Aí tem depois a formação de castas e tudo mais, né? Que a gente já falou na parte de expressão gênica, né? De se formar operárias, de se formar rainhas, que não tem a ver com o determinismo aqui cromossômico do sexo, tem a ver com expressão gênica, né? Como a gente falou anteriormente. Operárias, filhas de um mesmo zangão, têm, em média, chance de 75% de terem os mesmos alelos. Ou seja, se uma abelha uma abelha rainha for fertilizada por apenas um zangão, as filhas, as operárias que estão dentro da colmeia, terão, em média, 75% de semelhança genética. E o outro caso extremo, se cada ovo produzido for filho de um zangão diferente, nós vamos ter que a semelhança genética vai ser na base de 50%. Ok? Então, a gente tem dois extremos aqui, que pode variar entre 50% e 75% a similaridade de indivíduos dentro de uma colmeia, certo? E aí o sistema de determinação sexual já explicado, né? Então, a fêmea, rainha, vai realizar a meiose e vai formar gametas, né? Que são os seus óvulos. Os seus óvulos sem fertilização dão origem apenas a zangões. E a fêmea,
quando ela põe ovos e o zangão, que é um indivíduo haploide, produz seu espermatozoide, o detalhe aqui que a espermatogênese do zangão não envolve meiose, envolve mitose e especialização celular, é um caso à parte aqui na formação de gametas dele, né? A gente vai ter que as fêmeas são geradas sempre que a gente tem essa fecundação, certo? Existe o caso de macho diploide, principalmente aí quem gosta da parte de abelhas e quem já fez a disciplina de apicultura lá com o professor Breno, é questão de prova todo ano lá, quem tá fazendo a disciplina, né? Estudem isso, porque cai toda vez, que existe, além desse sistema de determinação, né, que sempre cai na prova, existe a questão do zangão diploide. Aí é uma outra determinação genética, que é quando o gene, o alelo do macho é igual ao alelo da fêmea, ou seja, quando o indivíduo é homozigoto para determinado gene, essa questão aí faz com que haja uma supressão da formação do trato reprodutivo feminino e o indivíduo se desenvolve em macho, certo? Mas isso aí é uma questão mais específica lá para quem for acompanhar a apicultura, né? O zangão diploide. Mas o zangão fértil, né, como sistema de determinação sexual para reprodução viável das abelhas, é o zangão haploide. É o zangão que tem somente um conjunto cromossômico, um genoma apenas. Aí a gente vem com uma questão. Na verdade, o zangão é um mero dispositivo reprodutivo. Já que ele não faz meiose, quem fez a meiose para a formação do zangão foi a abelha rainha, né? Então, quer dizer que o zangão é apenas um instrumento, uma máquina, né? Usando um trocadilho em inglês, é um drone, né? Para quem não sabe, drone em inglês é zangão, né? Zangão em inglês é drone, né? Então, ele é apenas um drone motorizado que leva os espermatozoides de uma rainha para outra rainha. Então, nas abelhas, se a gente pensasse nas abelhas como a gente pensa em diploides, seria a reprodução de uma rainha com outra rainha, certo? É uma coisa um tanto quanto estranha da gente pensar assim, né? Mas, como dizia um professor meu, o zangão é apenas um espermatozoide voador. Ou então, um depósito de espermatozoide que voa, né? Um drone, né, teleguiado para fertilizar as fêmeas. Ok, então a gente vai passar por uma outra questão, porque tudo isso que a gente viu até agora, a gente falou de determinismo, né? De nascer macho, de nascer fêmea. E os indivíduos que não se encaixam na categoria de macho estrito, macho fértil, produtor de espermatozoides viáveis, ou de fêmea fértil, produtora de óvulos viáveis. A gente tem que esses casos são chamados intersexos, né? Intersexo é uma terminologia mais moderna para o que a gente designava antigamente como hermafrodita. Esse nome surgiu porque o hermafroditismo verdadeiro ele é basicamente restrito ao que a gente chamou de espécies monóicas. Então, a palavra hermafrodita é uma palavra em desuso dentro da área biológica. Então, quando a gente tem indivíduos com características masculinas e femininas anatomicamente e geneticamente, a gente chama de intersexo. E quando a gente diz que o indivíduo ele apresenta simultaneamente viável o órgão reprodutor, né, e os gametas produzidos masculinos e femininos, então a gente diz que esse indivíduo é monóico, e isso é uma característica da espécie, não é uma anomalia. O intersexo, ele é uma anomalia, é diferente do padrão da espécie, ok?
Então, por isso eu coloquei a palavra hermafroditismo aqui, mas lembrando que esse termo está em desuso. Okay? Então, um animal de sexo ambíguo com características físicas inconclusivas. Então, a gente tem, por exemplo, fêmeas com o clitóris ou clítoris avantajado, semelhante a um pênis. A gente tem machos com um pênis reduzido, vestigial, na verdade, que você, analisando externamente, não consegue concluir que aquele indivíduo seja macho ou fêmea, por exemplo. Né? Ele pode ser dividido em hermafrodita verdadeiro, que é o chamado monóico, né? Que tem as gônadas dos dois sexos, né? E existe o intermediário, que se chama ovotestes. Ovotestes é uma estrutura anatômica que acontece nesses indivíduos, em que a gente tem células de testículo e células de ovário ao mesmo tempo no mesmo órgão. Okay? E a origem provável deste tipo de indivíduo é o que a gente chama de quimerismo. E o que é quimerismo? Quimerismo é o caso em que um indivíduo ele tem ele se origina da fusão de dois embriões, de duas massas embrionárias. Então, imagine uma gestação de gêmeos, em que os dois zigotos se desenvolvem lado a lado. E, naquelas fases de divisão celular, ainda com células totipotentes, eles estão tão perto uns dos outros que eles se grudam numa massa celular única, né? num bolo único, num embrião único. Então, esse indivíduo ele é macho e fêmea ao mesmo tempo, se o zigoto era macho e o zigoto era fêmea ao mesmo tempo. Então, ao misturar essas duas massas celulares, nós vamos ter um indivíduo que tem células de um tipo e de outro, certo? Em animais domésticos, isso aí é bem raro, né? Em algumas outras espécies é mais comum. Em abelhas, existe, né, já foi detectado, na semana passada saiu uma notícia de que tinha uma abelha que era uma quimera, que metade dela, né, é o que a gente chama de ginandromorfo. Metade dela era masculina, metade dela era feminina, e, além disso, ela tinha olho amarelo. Então, foi um caso raríssimo, né? Além da mutação rara do olho amarelo, ela tinha que, de um lado, era um indivíduo de sexo masculino e outro era de sexo feminino. Pássaros também podem ser. A gente tem o exemplo do cardeal, né, que é um pássaro bem comum na América do Norte, em que o macho é vermelho e a fêmea é branca. E é perfeito o ginandromorfo dele. Passa uma linha no meio dele, né, meio que dividindo ao meio, metade dele é branca, metade dele é vermelha. Né? Eu vou tentar colocar essa foto no material complementar, essa reportagem para você. Né? Lagostas também acontece essa divisão, né, de ginandromorfo por conta... Né, pode acontecer por conta de quimerismo, pode acontecer por conta de meiose desigual, né? Algum problema na mitose ou na meiose, né? De mutação também. E aí a gente tem o que a gente chama de hermafroditas verdadeiros, que são monóicos, né? Que apresentam naturalmente ambos órgãos reprodutores masculino e feminino. Então a gente tem aqui, por exemplo, os caracóis. Né? O caracol é utilizado em algumas espécies, né, como a Helix aspersa, que é o caracol europeu, né, o caracol francês, né, que dá origem àquele prato chamado escargot. Né? E o caracol, esse caracol Helix aspersa, ele é monóico. Ele tanto tem órgãos masculinos quanto tem órgãos femininos. Só que um detalhe, ele não realiza a autofecundação.
ele não utiliza o seu próprio espermatozoide para se fecundar. Ele precisa de um parceiro, né? Ou parceira, né? A língua portuguesa engana a gente nessas horas, né? Então, a gente tem que, para ele se reproduzir, precisa de encontrar, e o curioso é que o órgão sexual fica no pescoço, do lado direito, né? E ele tem que encontrar pescoço com outro indivíduo para tocar espermatozoides. Aí o espermatozoide do parceiro entra na sua ovoteca, né, na sua reserva de óvulos, e o espermatozoide dele entra na reserva de óvulos do parceiro, certo? Isso aí é muito importante, porque reprodução sexual aumenta a variabilidade da espécie e favorece a viabilidade dos indivíduos. Se ele fizesse autofecundação, provavelmente os descendentes poderiam nascer com endogamia, né, com defeitos genéticos por serem aparentados. E, no caso aí, ele era parente dele mesmo, né? Os filhos dele, né, seria a reprodução do indivíduo com ele mesmo que poderia causar esses problemas de descendência. Mesma coisa com minhoca, né? Minhocas são hermafroditas e, né, indivíduos monóicos que trocam espermatozoides entre si. E aquele anelzinho da minhoca, provavelmente vocês já viram, é um saco de ovos, certo? O clitelo. O clitelo, ele é um saco de ovos que ele vai caminhando sobre a superfície, né, do corpo da minhoca, e esse saquinho de ovos cai dentro da terra e nascem minhoquinhas ali dessa reprodução. Beleza? São os casos aí dos antigamente chamados hermafroditas verdadeiros. São indivíduos que realmente, naturalmente, por padrão da espécie, o normal da espécie é que eles tenham os dois órgãos, né? E a gente tem os pseudo-hermafroditas, que a denominação moderna dele é intersexo, né? Então, pode ter o pseudo-hermafrodita masculino, que é um indivíduo com gônadas masculinas, mas com características sexuais femininas. O pseudo-hermafrodita feminino, que são animais que têm um cromossomo XX, mas com genitália externa masculinizada, e temos outros casos, como quimerismos, aberrações cromossômicas e mutações que podem ter tido ocorrência, mas foram depois do indivíduo ser concebido, depois da formação do zigoto, ou seja, não foram herdadas, foram mutações acontecidas, né? Um dos casos de intersexo de maior prevalência dentro de bovinos é o que a gente chama de frimartinismo, ou frimartin, né? E acontece quase de uma frequência bem alta quando a gente tem gêmeos de bovinos em que um feto é XX e outro feto é XY, ou seja, de sexo, da primeira camada de sexo genética, né? Então, o evento que leva à formação do frimartin é o desenvolvimento de anastomose entre os dias 30 e 50 de gestação. Agora eu pichei longe, lá, né, para o pessoal da zootecnia que estudou anatomia e histologia, né? O que é uma anastomose? A anastomose é a junção dos tecidos, né? Então, quando acontece essa anastomose, ou seja, que as placentas, né, elas vão meio que se unir e permitir a circulação de sangue entre um feto e outro, é que vai acontecer o fenômeno do frimartin. Né? Então, bom, um parágrafo repetido aí, me desculpem, né? E essa coincide com a fase sensível de organogênese do trato reprodutivo. Então, a anastomose proporciona uma base física para a troca de células sanguíneas e precursores de hormônios entre os fetos. Quanto mais cedo ocorrer a anastomose, maior será o grau de masculinização da fêmea. Ou seja, pode ser que a anastomose aconteça, mas que não tenha efeito nenhum sobre os fetos. O macho seja um macho totalmente viável em termos de fertilidade, e a fêmea também seja viável em termos de fertilidade, certo? E aqui está a ilustração
dada a anastomose aqui, né, de um parto gemelar aqui abortado, né, e que os dois fetos estão ligados numa mesma massa placentária e essa massa placentária troca células, né, sangue entre si. O que acontece, então? A gente tem que, por exemplo, se a gente disser que esse indivíduo aqui é um macho e que esse indivíduo aqui seja uma fêmea. Na formação dos indivíduos mamíferos, a gente tem que o desenvolvimento do indivíduo como macho, né, o padrão de formação anatômica é de fêmea. E quando a gente tem o estímulo vindo lá do gene que está no cromossomo Y, que é o fator de formação de testículo, esse fator de formação de testículo vai disparar uma cascata de precursores de hormônios que vai produzir hormônios em cascata, fazendo com que a dosagem de testosterona no feto suba de maneira muito alta, fazendo com que se forme o testículo e as características sexuais secundárias no indivíduo. Na fêmea não tem isso. O que acontece nesse caso? Como eles estão compartilhando sangue, o precursor de testosterona e as células masculinas migram via placenta para o indivíduo XX. Então, essa fêmea vai nascer masculinizada, ou seja, o desenvolvimento do trato reprodutivo feminino será incompleto, né? E a verificação em loco, né, na fazenda, ela é feita de uma maneira até simples, né? Aqui a gente tem uma tubeta, né, um tubo de ensaio ou qualquer cilindro, né? E o produtor rural mesmo, né, ele poderia fazer a verificação da profundidade da vagina. Então, em indivíduos primate, que é o animal da direita, a vagina ela tem um comprimento, né, muito curto, significando que o trato reprodutivo para dentro, né, para a formação da vagina, útero, né, o colo do útero e o útero propriamente dito, eles são vestigiais ou eles são muito pequenos, fazendo com que esses animais sejam estéreis, certo? Então, de uma maneira bem genérica, partos gemelares são uma preocupação entre produtores de bovinos pela possibilidade de ter um macho e uma fêmea e a fêmea ser estéril, certo? E aqui a gente tem outros casos, né, de indivíduos que têm características intersexuais, né? Quando a gente fala aqui sobre essas camadas aqui, né? A camada comportamental e a camada fisiológica, né? Anatômica, a gente está dizendo da determinação sexual, né? Dado que um indivíduo é XX, um indivíduo é XY. Então, aconteceu alguma deturpação genética de natureza diferente nas camadas da formação anatômica e da formação do comportamento que fazem com que o indivíduo seja colocado como um indivíduo hermafrodita, né? Bom, eu peguei essa ilustração, eu tenho que atualizar, eu confesso, do livro do Rafez, e esse livro do Rafez eu estudei quando eu estava na graduação. Então, na época, isso se chamava hermafrodita verdadeiro. Então, hoje, ele é chamado de intersexo, né? O intersexo verdadeiro, ele pode ser, por exemplo, aqui são casos reais, reportados, né, como estudos de caso em artigo científico. Então, em caprinos, suínos, equinos e bovinos, né, a gente pode ter gônadas ovotestes, né, em bovinos foi relatado ovário e ovotestes, né, e aí em caprino e suíno, genitália feminina e comportamento feminino, né. No equino, ovotestes com pênis subdesenvolvido e perda do comportamento de macho, né? E no macho, no bovino, a gente tem ovário e ovotestes, genitália
externa um pênis, e comportamento sexual de macho, certo? E aí vem diversas, todos esses hermafroditas, chamados hermafroditas verdadeiros, ou seja, intersexos, propriamente dito, eles são estéreis, certo? O ovotestes não produz nem espermatozoide viável e nem ovócito óvulo viável. E nos pseudohermafroditas a gente tem características aí como testículos hipoplásicos, que dão uma genitália externa feminina, mais o comportamento sexual de macho. Nos suínos a gente tem animais com testículos, com genitália feminina e comportamento de macho. E equino, testículo retido, clitóris aumentado, pênis rudimentar, mais comportamento de macho. Bovino, a gente vai ter criptorquidia, né, que seria a não evolução do testículo para o escroto, né, para o saco, clitóris aumentado e comportamento de macho. Né? Tem também casos em bovinos com testículos abdominais, né, que também são considerados criptorquídicos, genitália feminina e a não manifestação do éstro, não manifestação de cio. Né? Ovino, também nós temos diversos casos, e bovinos, outros casos aqui também. Certo? Então, essas são as ocorrências naturais de intersexo. São raras, são exceções, mas, frequentemente, por serem tão diferentes, né, a gente vai deparar com uma ou outra ao longo da caminhada aí, quem for trabalhar no campo. Né? E a gente tem alteração do fenótipo do sexo, ou seja, alterações feitas pelo ser humano, com o objetivo de produzir machos ou com o objetivo de produzir fêmeas, né? E a principal dela, né, que a gente mais vê dentro de produção animal, é a reversão sexual. Que a reversão sexual pode ter ocorrência natural, como o exemplo de reversão sexual por dominância ou por necessidade de machos e de fêmeas, né? Exemplo do Jurassic Park lá que eu dei no início, ou por indução artificial por hormônios. E o objetivo é facilitar o manejo ou aumentar a produção. O primeiro exemplo aqui que a gente vai dar é plantel monossexo em rantouro, né? E para rantouro, a gente vai ter como meio de fazer, né, a masculinização de fêmeas para a formação de plantéis que sejam 100% fêmeas, ou seja, eu vou produzir uma fêmea que produz espermatozoide. A ideia pode soar estranha, porque a gente está acostumado com a ideia de mamífero, que se ele nasce XX, ele vai ter ovário, útero, vagina, uma vulva, né, todos os órgãos formados. Mas nos anfíbios, né, essa ideia aí pode ser feita, pode ser trabalhada. Ou seja, eu posso ter um indivíduo que geneticamente é XX, mas pelo uso de hormônio masculinizante, ela se desenvolve em um macho, certo? Então, o indivíduo XX acasalado com o indivíduo XX gera um plantel monossexo, em que todos são fêmeas, certo? Qual o problema do macho, então? Na ranicultura, o macho é agressivo, diminuindo o rendimento de lote, principalmente por uma característica muito ruim das rãs, que é o canibalismo. Um macho que se desenvolve mais, ele cresce mais, ele começa a comer os indivíduos menores, certo? E não raro o indivíduo morre porque ele tenta comer um indivíduo que ele julga ser menor que ele, mas que é quase do tamanho dele. Então ele morre engasgado, ou então numa luta, numa perda de energia sem futuro para o indivíduo. E aí a gente vai ter o segundo exemplo, que é o de tilápia, que é a feminização de machos. No macho da tilápia, a tilápia é mais interessante que ela seja macho, por conta do hormônio, né, da testosterona, que favorece o crescimento,
e pelo fato de que as fêmeas, em determinada época, né, ela manifesta comportamento reprodutivo parando de comer e gastando energia na formação de ninhos. Então, a fêmea é indesejável no sistema de produção de tilápias. A gente vai mostrar como isso é feito na prática, né? Então, método indireto para obtenção de prole 100% fêmea seria masculinização de girinos com metiltestosterona, né, um análogo sintético aí da testosterona, que pode ser encontrado no comércio. Teste de progênia para selecionar as fêmeas revertidas, né? Ou seja, vamos fazer um teste. Temos machos que são XX e machos que são XY. Como que a gente testa isso? Bom, coloca um macho para se reproduzir com uma fêmea. Se esse macho for um macho genético, metade dos filhos será XX, metade dos filhos será XY. Ou seja, nascerão machos. Se a gente tiver esse macho, né, em termos de nascido desse cruzamento, então, desse acasalamento, então a gente tem que esse indivíduo é um macho XX, certo? Então, macho XX com fêmea XX, plantel monossexo XX, só de fêmeas com redução de comportamento. Como é que sabe que é fêmea? Bom, existem vários mecanismos de descobrir, né? Quem estuda ou estudou ranicultura pode dizer, mas principalmente aqui pelo tímpano, né? É muito maior no macho do que na fêmea, né? Outros aspectos como coloração, comportamento, né? O comportamento de amplexo, né? Você passar a mão debaixo dele como se fosse uma fêmea e ele abraçar como se fosse um abraço para segurar a fêmea para jogar seu espermatozoide na água, né? São comportamental, né? Então, são alguns atributos, né? Quem estudar ranicultura vai saber isso com muito mais detalhes do que eu estou falando, né? Então, poderia fazer esse esquema, né, para a obtenção de indivíduos em tilápia, por exemplo, agora para o segundo exemplo de tilápia, para o segundo exemplo aqui de tilápia, uma produção de plantéis monossexos de forma genética. Ao invés de o que hoje a tilapicultura faz, vamos produzir tilápia. Então, normalmente, você adquire alevinos que são revertidos sexualmente através de alimentação com testosterona, de alimentação com hormônio. Então, pega uma população que é metade XX, metade XY, joga a alimentação com a testosterona, né, colocada, e quem era macho continua macho. E quem era XX vai se desenvolver como um macho, vai ser macho a partir daquele momento, certo? Existe a alternativa de fazer isso geneticamente sem que a gente insira hormônio sintético no animal que vai ser comercializado, que vai ser consumido a sua carne, né? Então, a gente pode pegar isso e fazer um plantel de reprodutores. Como que a gente usaria esse plantel de reprodutores? Pega larvas indiferenciadas e, ao invés do hormônio masculino, que é usado na produção, a gente usa hormônio feminino para a gente ter dois tipos de fêmeas. Fêmeas genéticas, que são as fêmeas XX, que já seriam fêmeas, né? E as fêmeas revertidas, são animais XY, que, com o uso de hormônio, desenvolvem-se como fêmeas. E faz um teste de progênie. Se o teste de progênie gerar metade macho, metade fêmea, então quer dizer que essa fêmea é normal. Se o teste de progênie gerar
85% de machos e 25% de fêmeas, então, essa fêmea, geneticamente, ela XY. Beleza? Ok. Reservamos as... agora vamos pegar esses machos aí, que são esses machos que vão ser o nosso objetivo aí de produzir geneticamente esse plantel monossexo. Então, vai ter dois tipos de macho. Diferente do que acontece nos mamíferos, as tilápias, elas vão muito bem sem o cromossomo X. Os peixes, em geral. Então, esse problema de ausência de X e ausência de Z é mais para os animais, aves e mamíferos. Os outros animais não têm muito problema com a ausência de X e ausência de Z, que seja, né, dentro da sua composição. Então, se você pega um macho desse aí, cruzamento, né, desse que resultou aqui, né? Aqui, visualmente, Opa, perdão, de novo. Se eu pegar aqui vão ser as fêmeas, fenotipicamente, e aqui serão os machos, fenotipicamente. Mas a gente não consegue diferenciar fenotipicamente o que é um macho XY e o que é um macho YY. Apesar de se chamar supermacho, eles não têm nada de super no fenótipo, não. Né? Então, cruzando os supermachos com fêmeas, dá 100% de machos. E cruzando os machos normais com fêmeas, vai nascer 50% de fêmeas. Então, pegando aleatoriamente um macho aqui e acasalando com um indivíduo XX, se gerar fêmea, você sabe que é um macho normal. E se gerar 100% de machos, a gente sabe que é um supermacho. Né? Então, a gente pega um supermacho desse YY, e agora acasalar esses YY com fêmeas XX, e que todos os reprodutores, né, em que todos os indivíduos alevinos nascidos serão XY, e você não vai precisar usar o hormônio masculinizante para produção de tilápia. Agora a gente pode concluir duas coisas. Primeira coisa, esse processo transfere o hormônio da cadeia em que vai se consumir a carne e põe o hormônio para a produção de reprodutores. Esse é um fato. Então, o produto final não recebeu hormônio. Apesar de que hoje existe um consenso de que quando esses animais receberam o hormônio, o animal era muito novo, pesava alguns miligramas, e ele é despescado, né, abatido, já com um peso já de muitos centenas de gramas, né? Então, não existe problema em quem consome tilápia de ter resíduo de testosterona sintética e ter problema de hormonais por consumir tilápia. Isso é fato. Então, meio que não é necessário retirar a testosterona da produção comercial, de acordo com isso, com essa observação. E o outro caso seria que o processo é muito trabalhoso. E trabalho que envolve custo também. Porque se você olhar aqui na fase inicial, você está descartando metade das fêmeas. A gente usa só metade das fêmeas nessa primeira parte. Aqui, eu estou descartando 2/3 dos machos formados. Além de descartar também esses machos formados aqui. Ou seja, é um custo muito alto para um benefício que se obtém apenas dando alimentação rica em testosterona na fase produtiva. Por isso, o pessoal do setor de tilapicultura e piscicultura em geral não tem tanta empolgação em falar de genética e melhoramento comparado ao pessoal da zootecnia, né, de animais terrestres, porque eles tiveram a ideia de que
Esses processos aí viriam como uma mudança de paradigma que melhoraria a produção magnificamente e a promessa da genética falhou. Então, eles são, ainda o pessoal que recebeu essas tecnologias, eles não querem saber mais de genética. Isso aí está mudando. A gente tem várias empresas de genética e de melhoramento na parte de produção, inclusive de tilápia, que é um grande negócio no Brasil, né, em termos de volume, né, muitas empresas multinacionais vindo trabalhar com essa parte de produção de peixe. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso último slide. E vocês têm alguma dúvida, algum questionamento sobre esses mecanismos de determinação sexual apresentados aqui? Ninguém? Então, recapitulando. Pode perguntar. Tem uma dúvida aqui. Enquanto você digita, eu só vou recapitular aqui para o pessoal. A questão dos materiais gravados aqui vai ser disponibilizado um material sobre epistasia, né, sobre interação gênica, um material sobre também genes ligados ao sexo, né, herança sexual relacionado a genes mendelianos, certo? Você quer falar no microfone, Isadora? Ou quer digitar? O mecanismo... sim, o mecanismo das abelhas. Retornando. Certo. Então, nas abelhas, existem duas alternativas. Espermatozoide fecunda vai formar indivíduos diploides. Espermatozoide não fecunda, a gente vai formar indivíduos haploides. Então, deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui. Né? Se a gente tem... vou pegar até uma coisa melhor para anotar aqui e vou compartilhar com vocês melhor, porque no slide, no PowerPoint, eu vou retirar essa apresentação para apresentar outro... Bom, não estou conseguindo, vou colocar a tela inteira. Bom, vou colocar ilustrado aqui sem a ilustração da... Ok. Vamos colocar aqui. Então, a gente tem aqui, por favor, a vantagem da aula remota é que vocês podem rir à vontade das minhas ilustrações, pode dar a gaitada que quiser aqui, que vocês, que eu não vou ouvir, né? Eu faço essa ilustração aqui bem ridícula, né? Uma abelha que não tem cabeça, tórax, abdômen, né? E ela assim, desse jeito, certo? Então, a abelha rainha, ela é diploide, então ela tem 2N, ou seja, ela tem 2 conjuntos de cromossomos, certo? Então, quando ela vai formar o óvulo, quando ela vai formar o óvulo, né, ela vai formar o óvulo com N, certo? E esse óvulo com N, ele pode ter 2 destinos. Um destino o zangão é um menino e menino é azul. Então, vamos colocar aqui o zangão, que não tem coroa, porque ele não é rei. E ele não é tão feliz, porque logo depois de namorar a abelha rainha, ele morre. Então, a vida dele... Ou, se você pensar que o acasalamento é uma coisa boa, ele morre feliz, né?
Então, vamos colocar aqui que ele também tem N, certo? E dessa fecundação aqui, a gente vai ter, se tiver fecundação, a gente vai ter N mais N, que vai formar 2N. E esse 2N é uma fêmea. Pode ser uma rainha, pode ser uma operária. E se a gente tiver N, a gente vai formar de novo o indivíduo zangão aqui. Certo? Dessa parte aqui, a gente tem, então, duas possibilidades. Óvulo não fecundado forma zangão. Então, ele vai ter só metade da quantidade genética, metade do genoma. Óvulo fecundado vai dar fêmea. E a fêmea pode ser do tipo operária ou rainha. A determinação de operária ou rainha vai ser mais relacionada com a alimentação e com a forma de criação, certo? Isadora, se você quiser pegar o microfone para perguntar, para dizer se é especificamente essa a sua dúvida, você pode pegar. Ou escrever aí, tanto faz, certo? Ok. Enquanto eu espero aqui, eu vou ver a questão aqui. Entendeu melhor, né? Obrigado. O Jonatas, né? O Jonatas é o nosso excluído aqui. Desculpa aí, Jonatas. Ele é da engenharia de pesca, né? O Jonatas, ele quer complementar, né, que existem empresas que trabalham na reversão sexual de tilápia sem uso de hormônio, com manipulação de parâmetro de água, principalmente temperatura. É uma nova aposta do setor justamente por causa desse estigma do uso de produto sintético. Então, Jonas, realmente um estigma. Muita gente acha que o uso de hormônio nessa fase da larva, né, para a produção do alevino revertido, vai estar influenciando a produção, né, a qualidade, né, e da resíduo. Então, ele está falando aí que para algumas empresas já conseguiram fazer essa reversão por métodos não hormonais, por métodos ambientais não hormonais, né, com manipulação da água, né, mexendo na temperatura. Muito bom também, certo? Bom para colocar na aula do semestre que vem, para complementar. Obrigado, viu, Jonas? A Valesca está perguntando sobre a resenha. É uma resenha crítica ou descritiva? Resenha crítica, viu, pessoal? É para vocês analisarem criticamente e dizerem se essa parte que está sendo descrita no artigo, ela realmente, esse artigo foi escrito, se não me engano, há 5 anos atrás, alguma coisa assim, né? Se realmente está valendo desse jeito, se existe mais perspectivas, se num ponto ou outro o autor deixou a desejar e falou pouco, se ele esqueceu algum aspecto, e vocês complementarem. Então, a nota de vocês, eu prometo, quem fizer uma resenha, eu não vou dar 0, de jeito nenhum. Mas eu prometo que quem tiver uma perspectiva mais abrangente e der mais informações, quem souber interpretar melhor o texto, vai receber notas maiores. Certo? Mas não se preocupem, porque eu não sou carrasco assim também não, viu? Larissa, explicar mais especificamente o que é para discutir do fórum? Dúvidas como essas que vocês estão perguntando. Bom, por exemplo, professor, eu não entendi o que é esse gene MXTPYZKA que eles falam no texto. Nunca tinha ouvido falar, joguei no Google e veio umas informações desencontradas. Para que serve isso? É uma coisa que você pode perguntar. Claro que vocês não vão perguntar, por exemplo, coisas que já estão no texto ou coisas que já foram abordadas em aula, né? Que a gente já, vamos dizer, ou que sejam resposta, né? Ou que seja a minha resenha sobre a informação. Mas dúvidas pontuais, eu estou aberto a responder
dentro do fórum, ok? Pessoal, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Bom, então, finalizamos agora. Fiquem de olho lá nos materiais complementares e nas atividades, na lista que eu devo lançar hoje ainda, né, se não amanhã. E bom resto de dia e bom final de semana para vocês. Até mais.